Salve! E aí, galera? Chegamos finalmente ao último capítulo da nossa matéria do edital de Geografia, beleza? Deixando claro, de Geografia. História a gente ainda vai ter, se minhas contas não estiverem erradas, mais umas 3 aulas aí até a gente iniciar as revisões, safo? Hoje a gente vai falar sobre as políticas ambientais do Brasil. Desde já, galera, eu vou adiantar para vocês, confessar, entre aspas, na verdade, que esse tema, né, políticas ambientais, entendam o que eu vou dizer. Ele, ao mesmo tempo que ele não é tão recorrente na ESA, ele, ao mesmo tempo, ele meio que é abordado em todos os assuntos que caem na ESA. Tá, professor? O que isso significa? Isso ficou confuso. Simplesmente, galera, o assunto específico, políticas ambientais, como eu falei, ele é pouco abordado, né? Tanto que vocês vão ver poucas questões sobre esse tema, especificamente sobre esse tema, caindo na ESA. Agora, o tema meio ambiente, ele vai ter relação com basicamente tudo que a gente estudou até aqui. Porque quando você fala de meio ambiente, você vai ver, por exemplo, a relação do meio ambiente com a questão climática. Você vai ver a questão do meio ambiente em relação ao relevo, né? Falando de clima, a gente tem a questão do efeito estufa, do aquecimento global, do fenômeno do El Niño e da Laninha, por exemplo. Você vai ter meio ambiente sendo relacionado com a questão da indústria, né? Os assuntos eles estão quase sempre relacionados, os impactos da indústria no meio ambiente. Você vai ter o meio ambiente atrelado à questão da urbanização. Você vai ter meio ambiente atrelado à questão do campo, né? Lembra do arco do desmatamento que a gente viu falando sobre o desenvolvimento do campo no Brasil? Pois é. A gente também vai ter o meio ambiente sendo tratado principalmente com a questão da matriz energética, né? A produção de fontes de energia. Normalmente até, quando a gente fala, né, em geografia sobre política ambiental, a gente costuma tratar dos dois assuntos juntos, né, numa mesma aula. Matriz energética e meio ambiente. Tem professores que gostam de falar de meio ambiente junto com indústria, também por causa dos impactos ambientais. Eu também normalmente costumo fazer isso, só que com vocês eu preferi falar de tudo primeiro e depois falar dos impactos ambientais. Por quê? Porque agora a gente chegando nessa última aula, né, a gente meio que vai relembrar tudo que a gente viu até aqui, né? Então não por acaso eu achei por bem deixar esse assunto por último, né? E também por coincidência, na apostila de vocês o assunto de políticas ambientais também está por último, né? A galera aí que tem a apostila pode observar isso. Mas é pra gente meio que já dar uma revisada em muitos dos conceitos que a gente viu até aqui, safo? Mas como eu disse, o tema específico, políticas ambientais brasileiras, ele não é dos mais favoritos da ESA, né? Não é dos mais recorrentes na ESA, mas já caiu, né? Tá lá no seu edital e já caiu. Então a gente não pode simplesmente passar batido por ele. Tranquilo, galera? Essa aula acredito eu que vai ser bem objetiva. Falando de políticas ambientais, a gente vai precisar lembrar, fazer uma breve recapitulação de como essas políticas surgiram, o porquê essas políticas surgiram. Até ali o século XVIII, ninguém se preocupava com isso. Se vocês lembrarem das primeiras aulas de história, quando a gente falava da extração do pau-brasil, eu me lembro de ter falado com vocês algumas vezes que a extração do pau-brasil era feita de que forma? De forma predatória. O que isso significa? Enquanto tiver árvore aqui, eu vou arrancar. Acabou a árvore daqui, eu vou para outro canto que tenha. E que se dane lá de onde eu arranquei. A extração do pau-brasil era feita dessa forma. E a extração de recursos naturais, em geral, no mundo inteiro, era feita da mesma forma. Esse pensamento que a gente tem hoje de consumo sustentável, né? Isso não existia, ninguém pensava nisso até então. A partir da Revolução Industrial é que começou a se ver uma maior necessidade de se preocupar com o meio ambiente. Por quê? Porque foi a partir da Revolução Industrial que uma coisa que hoje é uma realidade, infelizmente uma realidade nossa, mas isso começou a surgir na época da Revolução Industrial. Que coisa foi essa? A poluição do ar. Agora você tinha as fábricas. Num primeiro momento, as fábricas movidas a carvão. Então,
começou a se notar a diferença que isso começou a fazer na qualidade do ar, né? Mas, embora essa necessidade ela começasse a surgir nesse período da Revolução Industrial, a preocupação de fato com a preservação do meio ambiente ela só veio depois da Segunda Guerra. Porque depois da Segunda Guerra você tem a criação da ONU, né? E a partir dessa, entre aspas, união dos países sobre políticas públicas em geral, o assunto meio ambiente também começa a entrar na pauta, né? Então, a partir da década de 60, a gente vai ter o maior movimento das nações, o maior movimento dos países, para pensar essa questão da preservação do meio ambiente. Você vai ter, em 1968, a Conferência da Biosfera, entre a Unesco, a FAO e a OMS. Mas a mais importante, pelo menos a que costuma cair em concursos, os vestibulares costumam abordar mais esse tema, foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. Nessa conferência é que realmente começou a ser discutida a questão da poluição do ar, as consequências dessa poluição, que seria a chuva ácida, o efeito estufa, e a palavra sustentabilidade ela surge nesse momento. A sustentabilidade, que seria esse consumo consciente pensando nas gerações futuras, um consumo de forma que também preserve o meio ambiente para que as gerações futuras também possam desfrutar do que nós temos hoje. Essa questão da sustentabilidade, ela começa a surgir, essa palavra surge a partir dessa conferência de Estocolmo em 1962. E o assunto efeito estufa, ele já começou a ser mais debatido também a partir desse momento. Aí, já na década de 80, em 1987, a gente vai ter o protocolo em Montreal, numa conferência que teve no Canadá. Esse protocolo de Montreal, ele determinava, era um compromisso em que as nações elas assinavam, assumiam, melhor dizendo, para erradicar, lógico que de forma gradual, mas erradicar o uso do CFC. O que seria o CFC? Os clorofluorcarbonetos. Erradicar, por exemplo, era muito comum você ver a presença de CFC em desodorantes aerosol, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar nisso. O prejuízo que os aerosóis eles causam à atmosfera, à camada de ozônio. Então, a partir desse protocolo de Montreal, os países eles assumem o compromisso de gradativamente erradicar o uso do CFC para não prejudicar, ou pelo menos diminuir o prejuízo à camada de ozônio, pensando nessa questão do efeito estufa. E para a gente entender rapidinho o que seria esse efeito estufa, é uma coisa que a gente ouve muito, mas talvez muitos de nós ainda não tenhamos uma compreensão mínima, pelo menos, do que seria o efeito estufa. Primeira coisa que vocês têm que entender sobre o efeito estufa, galera, é que o efeito estufa é causado pelo homem. Não, isso é mentira. O efeito estufa ele é um fenômeno natural. Ele é agravado pelo homem, mas ele não é causado pelo homem. Como acontece esse efeito estufa? Vocês bem sabem que a gente tem uma camada que protege o nosso planeta da radiação ultravioleta, que é a camada de ozônio, a atmosfera. Abaixo dessa camada, como mostra mais ou menos aí esse esqueminha que eu peguei e coloquei para vocês, nós temos a chamada camada de estufa. Ela é formada por gases. Qual a função dessa camada? Esses raios, essa radiação ultravioleta que é emitida pelo Sol, ela no primeiro momento ela vai ser, entre aspas, filtrada por essa camada de ozônio e vai receber uma segunda filtragem por essa camada de gases. Uma vez que essa radiação, ou que o calor do Sol, vamos dizer assim, ela passa por essas duas camadas de filtro e chega até a superfície terrestre, o que acontece com essa radiação? Ela é refletida na superfície da Terra e ela, vamos dizer, ela volta para cima, Então, nisso que esses raios ultravioleta, eles são refletidos na superfície terrestre e voltam a subir, vamos dizer assim, eles vão receber uma nova filtragem nessa mesma camada de ozônio
perdão, nessa mesma camada de gases e depois por essa camada de ozônio, né? Então você precisa ter um equilíbrio nessa camada de gases para quê? Para que essa radiação ultravioleta que reflete na superfície da Terra e sobe de volta, né, ela não saia totalmente da atmosfera terrestre. Para que isso tem que acontecer? Para que o ambiente na Terra ele se mantenha aquecido, certo? Então, os raios ultravioleta eles vão entrar na atmosfera terrestre, vão passar por essa camada de gases, vão atingir a superfície terrestre e vão refletir, né? Ou seja, vão refletir de volta para cima. Só que eles vão se encontrar novamente, dessa vez de baixo para cima, com essa camada de gases, e essa camada de gases ela vai reter parte desses raios ultravioleta, vai reter parte desse calor, impedindo que a Terra se resfrie totalmente, né? Mantendo a temperatura, mantendo a Terra aquecida. Exatamente por isso, né, que é chamado de efeito estufa. É como se formasse uma estufa dentro do planeta Terra. Só que com a emissão de gases por parte do ser humano, né, a gente fala principalmente aí do dióxido de carbono e do gás metano, esses gases eles fazem com que essa camada de gases, que é natural, ela fique densa demais. Então, se essa camada ela fica muito densa, esses raios de sol, esses raios ultravioleta, que refletem agora de baixo para cima e que eles deveriam em parte ser retidos e parte seguir em direção à atmosfera acima, vamos dizer assim, eles não seguem, eles são quase que totalmente retidos, né? Então esse movimento, né, essa dinâmica de manter a Terra aquecida com uma quantidade maior de raios ultravioleta sendo retida, isso faz com que essa temperatura que essa camada de gases ela vamos dizer, foi feita para manter, essa temperatura ela se torna muito mais elevada, porque ela retém muito mais calor do que deveria, né? Essa camada de gases ficando mais densa, ela vai reter muito mais calor do que ela deveria reter. E isso vai fazer com que a Terra tenha um superaquecimento. Então o aquecimento global ele é causado por isso. Por isso que a gente fala tanto nessa questão do efeito estufa, né? O efeito estufa é um fenômeno natural. Essa camada de gases ela é natural. Só que por causa da ação humana, por causa da emissão desses gases poluentes, essa camada de gases ela fica muito densa. E isso faz com que esses raios que refletem na Terra e deveriam ser retidos somente em parte por essa camada de gases, essa camada mais densa ela faz com que esses raios solares, esses raios ultravioleta, eles sejam retidos de forma muito mais intensa, de forma maior, né? E isso faz com que a temperatura na Terra aumente mais do que deveria. Beleza? Tem algumas teorias, né, que discutem se a ação humana realmente agrava essa questão do efeito estufa ou não, né? Tem teorias que falam que o aquecimento global não existe, enfim. Tem ciência nisso, tem teoria de conspiração nisso, né? Sempre tem. Mas o que a ciência defende hoje, a maior parte da comunidade científica defende hoje, é que sim, a ação humana ela contribui para o agravamento do efeito estufa, para o aumento da densidade dessa camada de gases. Beleza? Aí a gente vai ver agora as primeiras legislações do Brasil. Professor, preciso decorar isso tudo? Não. Isso é para a gente ter uma ideia, né? Como eu sempre faço, eu vou ressaltar aqui o que é mais importante para vocês darem um pouco mais de atenção e que pode ser cobrado na prova. Desde lá do século XVII, né, o primeiro pensamento de preservação, entre mil aspas aí, preservação, a gente vai ter em 1605 o Regimento do Pau-Brasil. O que seria esse Regimento do Pau-Brasil? Simplesmente a coroa portuguesa ela determinou uma forma em que as árvores, em que o pau-brasil seria cortado, né? Essa forma que ele seria cortado deveria possibilitar que essa árvore brotasse de novo, né? Era um jeito específico de você cortar a árvore para facilitar que aquela árvore voltasse a brotar, né? Então esse Regimento do Pau-Brasil era simplesmente isso, né? Aí já
300 anos à frente, 3 séculos à frente, já no século XX, a gente vai ter a primeira reserva florestal que é instituída no Acre, isso já no período republicano, né, na região do Acre, que foi adquirida pelo Brasil em 1903. Aí em 1921, a gente vai ter a primeira instituição criada para a preservação do meio ambiente no Brasil, que vai ser o Serviço Florestal do Brasil, que mais tarde, em 1987, se eu não estou equivocado, 1989, se tornaria o IBAMA, né, o que a gente conhece hoje como o IBAMA. Aí só no governo Vargas, em 1934, que a gente vai ter o primeiro Código Florestal do Brasil, né? Tanto o Código Florestal quanto o Código também de Preservação das Águas, né? Esse Código Florestal, entre outras coisas, ele determinava o limite, vamos dizer assim, o limite de recursos naturais que poderiam ser explorados, né? Determinava, por exemplo, que 75% da floresta, da área de floresta que fosse explorada, né, 75% dessa floresta ela tinha que ser preservada, ou seja, só 25% daquela área poderia ser explorada, né? Outra coisa também, as indústrias, né, que utilizavam madeira, as indústrias que faziam extração de madeira, elas eram obrigadas a replantar todas as árvores que eles cortavam, né? Se você corta 10 árvores por dia, você tem que replantar 10 árvores também, né? Esse Código Florestal ele também determinava isso. Nós temos 3 códigos florestais ao longo da história, aí, vamos dizer, né? Nós tivemos esse primeiro em 1934, depois ele foi substituído em 1965, né? E o atual, o código mais recente, ele é de 2012. Né? O Código Florestal que nós temos atualmente no Brasil em vigor, ele foi renovado, vamos dizer assim, em 2012. Ele meio que foi atualizado, na verdade. Aí em 1937, a gente vai ter a criação do primeiro Parque Nacional, Parque Nacional de Itatiaia. Ele fica ali mais ou menos na divisa entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E em 1981, a gente vai ter o primeiro título do Flamengo da Libertadores e o Mundial. E outra coisa também foi a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que foi criada nesse ano. No mesmo ano, meio que em conjunto a essa Política Nacional do Meio Ambiente, vai ser... não criado, né? Mas vai haver uma integração do Sistema Nacional do Meio Ambiente e a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Todo órgão que vocês verem, galera, Sistema Nacional de alguma coisa, Conselho Nacional de alguma coisa, esses órgãos, eles sempre vão ser órgãos reguladores, órgãos normativos. Tá, professor, o que isso significa? Significa que esses órgãos eles são responsáveis por dizer como as coisas vão funcionar. São eles que ditam as regras. Por exemplo, no caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente, vai ser esse órgão que vai determinar como serão os mecanismos de preservação do meio ambiente, como vão ser os mecanismos de exploração do meio ambiente, né? Quais são as regras para você poder explorar determinada área, quais são as regras para você ter autorização para explorar uma área, né? Então esses órgãos eles vão ser sempre reguladores, eles vão ditar as regras, né? Vão ser normativos, vão ditar as normas, ok? E somente em 1992 a gente vai ter a criação do Ministério do Meio Ambiente. Pô, professor, até a década de 90 não existia Ministério do Meio Ambiente? Não. E esse ministério ele só foi criado por causa de um evento, né? Um evento global que aconteceu aqui no mesmo ano, que foi a Eco 92, também chamada de Rio 92. Esse evento, ele aconteceu exatamente para, vamos dizer assim, sabe aqueles acordos que foram assinados, né? Lá o Protocolo de Montreal, a Conferência de Estocolmo. Esse evento agora do Rio 92, ele meio que aconteceu para renovar aqueles compromissos que foram assumidos naqueles eventos e assumir novos compromissos a respeito da preservação do meio ambiente. Como eu disse, essa questão do meio ambiente ela precisa ser atualizada conforme o tempo passa. Algumas novas medidas precisam ser tomadas, algumas outras precisam ser repensadas. Então,
os países eles estão sempre refazendo esses eventos para poder discutir essa atualização, vamos dizer assim, nesses acordos ambientais. Aí em 1992, a gente vai ter a chamada Carta da Terra, que foi o nome que deram a um desses compromissos, né, que os países assumiram, alguns protocolos de preservação do meio ambiente. Não vale a pena a gente listar todo esse protocolo, porque isso não vai ser cobrado na prova de vocês, não se preocupem. Foi criada a Agenda 21, isso é importante vocês lembrarem. A Agenda 21 ela foi meio que um plano estratégico de como o meio ambiente, quais seriam as diretrizes para a preservação do meio ambiente nos anos futuros. Ela recebeu o nome de Agenda 21 exatamente por causa disso. Uma agenda ela serve para quê? Uma agenda ela serve para você marcar seus compromissos. Ela recebeu esse nome, Agenda 21, porque eles estavam visando a entrada do novo século, que seria alguns anos à frente do século 21 que estaria entrando, e essas diretrizes de preservação do meio ambiente elas seriam a longo prazo. Seriam planos para a preservação do meio ambiente nos anos subsequentes, vamos dizer assim. Também foi discutida a questão da biodiversidade, da preservação da biodiversidade, até por isso esse congresso foi feito aqui no Brasil, esse evento, melhor dizendo, foi feito aqui no Brasil. Foi mais uma vez discutida a questão das mudanças climáticas, de novo esse assunto do efeito estufa, aquecimento global e as mudanças climáticas que isso estava causando. E a questão da sustentabilidade foi mais uma vez debatida dentro desse evento. Aí 5 anos mais tarde, em 1997, foi assinado um documento, ou criado um documento, que eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, que foi o Protocolo de Quioto. O que seria esse Protocolo de Quioto? Coloquei aí para vocês no slide. O compromisso de diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Países mais desenvolvidos deveriam ter caráter de urgência. O que significa exatamente? O Protocolo de Quioto ele estabelecia, por exemplo, que os países que faziam parte desse compromisso, eles deveriam criar mecanismos para diminuir a emissão de gases. Por exemplo, na questão da geração de energia, você investir na criação de produção de energia limpa. A questão dos automóveis, você fabricar automóveis que poluíssem menos. Também a questão das indústrias, você tentar diminuir a emissão de gases por parte das indústrias. Uma luta maior por preservação da biodiversidade. Por exemplo, no Brasil, o governo se comprometer a levar mais a sério, vamos dizer assim, a preservação das florestas, tanto da floresta amazônica quanto da Mata Atlântica, pelo menos o que restou dela. Então, esse protocolo de Quioto foi esse compromisso assumido pelos países de tomar essas medidas. Só que assim, por que esse finalzinho que eu coloquei? Os países mais desenvolvidos deveriam ter caráter de urgência. Porque os países mais desenvolvidos são aqueles também mais industrializados. Lembra quando a gente falou das aulas de industrialização? A segunda revolução industrial, ela saiu da Inglaterra e foi se espalhando, vamos dizer assim, para outros países. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, Itália. Então, esses países, esses que eram mais industrializados, vamos dizer, eles tinham que correr mais. Aquela dinâmica, tipo assim, quem sujou o meio ambiente primeiro tem que correr para limpar primeiro. Então, esses países mais desenvolvidos, eles tinham um caráter de urgência porque eles eram os que mais poluíam até esse momento. Então, eles tinham que correr atrás do prejuízo primeiro. E os países que se industrializaram depois, como o Brasil, por exemplo, que teve uma industrialização tardia, vamos dizer, eles tinham um prazo um pouco maior para poder correr atrás desse prejuízo, correr atrás dessas medidas de diminuição da poluição, tanto do ar quanto também na questão da preservação do meio ambiente em si. Beleza? Aí, alguns anos depois, a gente vai ter, em 2002, o Rio+10. O Rio+10 ele deveria ser um evento para renovar esses compromissos que haviam sido assumidos lá no Rio 92 e firmar novos compromissos. Só que o que aconteceu, na verdade, foi que ninguém falou nada sobre meio ambiente. Por quê? O 11 de setembro ainda estava muito recente. Os atentados terroristas do 11 de setembro ainda estavam muito recentes.
E o assunto do Rio+10 foi o 11 de setembro, né? Foi a questão da segurança, a questão do combate ao terrorismo e tal. Então o quadro político ele acabou tomando conta do cenário, acabou roubando a cena, como eu coloquei aí, e ninguém falou nada sobre meio ambiente no Rio+10. Aí 10 anos depois, em 2012, a gente vai ter o Rio+20. Aliás, eu tenho boas lembranças desse evento, porque eu tirei serviço nessa desgraça. Fiquei 10 dias no intercâmbio Batalhão Rua, mas enfim. Tem algumas histórias, mas eu conto pra vocês em outro momento. A gente teve o Rio+20 em 2012, e aí sim, no Rio+20 você teve o que deveria ter acontecido 10 anos atrás. Você teve a renovação dos compromissos assumidos na Eco 92 e novos compromissos, né? A atualização desses compromissos sendo estabelecidos nesse novo evento. E aí, falando agora especificamente sobre as políticas assumidas no Brasil, né, sobre a preservação do meio ambiente, em 1990, né, esses próximos slides que eu vou mostrar para vocês, passar para vocês, é importante vocês terem eles bem compreendidos na cabeça de vocês. Né? Destaquei, como eu sempre faço, como eu tenho feito ultimamente, em vermelho, os que a ESA já abordou, né? Mas isso não impede que a ESA aborde os outros. Né? Não é porque caíram esses que só vão cair esses. Né? É bom que vocês entendam isso. Eu destaco os que já caíram. Mas qualquer um desses também pode cair. Se esses destacados caíram, os outros também podem cair. Então, atenção a esses slides. Em 1990, o Flamengo vai ganhar sua primeira Copa do Brasil e também vai ter a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de Crimes Ambientais. Né? Coloquei no slide para vocês. Estabelece o meio ambiente preservado como um direito fundamental do cidadão. Logo, a sua degradação ou utilização ilegal se torna crime. Essa lei, ela vem para salientar, eu não vou me lembrar agora qual é o artigo da Constituição, mas um artigo que tem na Constituição de 1988 que diz, né, que coloca o meio ambiente como um direito do cidadão brasileiro. O meio ambiente preservado é um direito dos cidadãos. Logo, a degradação, a destruição desse meio ambiente se torna um crime, né? Porque o meio ambiente ele é um bem comum, né? Então, como bem comum, ele precisa ser preservado. Então, essa lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e dos crimes ambientais, ela vai vir para fortalecer esse artigo da Constituição. Eu vou ver se até o fim da aula eu consigo lembrar. Me fugiu agora qual artigo. Esse artigo da Constituição que vai defender essa ideia do meio ambiente como um direito dos cidadãos. Aí a gente vai ter também a Lei de Gestão das Florestas Nacionais. Né? Essa Lei de Gestão das Florestas ela vai determinar como essas florestas podem ser exploradas ou não. Né? Lembra que eu falei do Código Florestal? O Código Florestal, a gente vai falar dele daqui a pouco, já é o próximo ponto aí, ele vai fazer parte dessa lei de gestão das florestas. Né? Essa lei ela vai autorizar ou não a exploração da floresta, principalmente por empresas privadas. Né? E como eu disse, ela vai regulamentar, vai ditar as regras de como essa exploração vai ser feita. Aí o Código Florestal, como eu disse para vocês anteriormente, né? Ele vai determinar que apenas 25% dos recursos de uma floresta podem ser utilizados, né? 75% devem ser preservados, e as indústrias que exploram madeira elas devem replantar. Né? Você corta a árvore, você tem que plantar aquela árvore de volta. E também esse Código Florestal ele vai determinar a criação de uma guarda florestal, né? Uma unidade de segurança dessa área de floresta. Aí a gente vai ter também a criação das áreas de preservação permanente. Né? O que seriam essas áreas de preservação permanente? Seriam, por exemplo, nascentes, margem dos rios, as encostas, os mangues. Né? Essas áreas de preservação permanente elas existem, né? Como o próprio nome já diz, ele é autoexplicativo, para que essas áreas elas sejam preservadas, para que elas sejam intocadas pelo homem. Né? Para que, tanto por uma questão visual, como também na manutenção da biodiversidade. Né? Essas áreas de preservação permanente, elas só podem ser exploradas com autorização do governo federal, é óbvio, e desde que seja para o bem comum.
Ah, como assim bem comum? Por exemplo, é muito comum você passar em alguns trechos da Dutra, por exemplo, e esses trechos eles são em beira de encostas, né? Aquela encosta, via de regra, ela deveria ser uma área de preservação permanente. Só que ali foi criada uma rodovia, né? Por quê? Porque uma rodovia ela vai servir para o bem comum, entendeu? Então, essa é a dinâmica dessa concessão, desde que haja o estabelecimento de alguma coisa que sirva para o bem comum. Aí a gente vai ter também as reservas legais, né? Também já foi abordado na ESA. As reservas legais são áreas determinadas por lei para preservação e normalmente a área determinada de preservação ela é dividida dependendo do bioma, né? Se essa reserva legal ela for, por exemplo, numa região de floresta amazônica, a lei determina que 80% daquela área tem que ser preservada. Agora, se for numa área de cerrado, por exemplo, aí já cai um pouco não, bastante, né? Cai para 35% de obrigatoriedade dessa área a ser preservada. E nos outros biomas cai para 20%. Né? Então você vai ter 80% de área para explorar e 20% de área obrigatória a ser preservada. Aí dentro dessas políticas ambientais brasileiras a gente tem as chamadas unidades de conservação. Como eu falei para vocês, atentos a esses slides porque isso também é um tema importante. Né? A gente vai ter a criação no ano 2000 do Sistema Nacional de Unidade de Conservação e ele vai ser criado, como eu falei para vocês, esses órgãos, né, conselhos, sistemas, eles sempre vão ser criados para quê? Para regulamentar alguma coisa, né? Vão ser órgãos regulamentares, vão ser órgãos normativos, né? Então, esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação vai ser criado para regulamentar e organizar as unidades de conservação ambiental, né? As unidades de preservação de áreas ambientais. Até 2007, esse sistema, essas unidades de conservação, elas eram administradas pelo IBAMA. Né? A partir de 2007, o governo Lula vai criar o Instituto Chico Mendes. Né? O Instituto Chico Mendes era uma espécie de empresa pública, uma autarquia, né? Uma estatal que foi criada exatamente para poder administrar, entre outras coisas, essas unidades de conservação. Na verdade, foram criadas dezenas, eu chutaria mais até, de empresas públicas durante o governo Lula. A maioria delas não funcionou nunca, mas enfim, isso é outro assunto. Mas o Instituto Chico Mendes foi uma das empresas criadas que funciona, não é? Ou pelo menos funcionou no início. E a partir de 2007, como eu disse, essa administração das unidades de conservação ela passa do IBAMA para o Instituto Chico Mendes, né? E o Instituto Chico Mendes ela vai dividir essas unidades de conservação em duas categorias: em unidade de preservação integral e unidade de uso sustentável. As unidades de proteção integral, elas existem, vamos dizer assim, para a preservação da biodiversidade e para a realização de pesquisas. Né? A gente pode dizer que as unidades de proteção integral elas são muito mais restritas, né? Elas são totalmente fechadas, vamos dizer assim, à exploração e são muito mais restritas ao contato com as pessoas. Né? Então, dentre essas unidades de proteção integral, né, eu coloquei aqui para vocês as três principais. Né? Uma delas, que são as reservas biológicas, já caiu na ESA. E essas outras duas são, vamos dizer assim, as mais possíveis de caírem também, né? Porque são as principais. A gente tem as estações ecológicas, né? Que elas existem para pesquisa científica. A gente tem, por exemplo, a Estação Ecológica da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. As reservas biológicas. Eu sempre esqueço de desligar a internet. As reservas biológicas, que elas existem para preservação, mas é permitida a visitação para fins educacionais. Na verdade, todas essas três que eu listei para vocês, há a permissão de visitas para fins educacionais, como, por exemplo, excursões de escolas. Eu fiz uma vez na reserva de Tinguá, tem muito tempo isso, né? Nem tanto tempo assim, porque eu não sou tão velho assim, mas já tem um tempo, né? Como eu disse, o exemplo é a reserva de Tinguá que a gente tem aqui no nosso município, né? Tem aqui em Nova Iguaçu. Como eu falei, elas são para fins de preservação daquela região
mas também são abertos para visitas para fins educacionais. E nós temos também os parques, né? Nós temos parques nacionais, temos parques municipais, temos parques estaduais, né? A gente tem o Parque Nacional da Tijuca, por exemplo, né? E eles existem para preservação dos ecossistemas, né? De toda a biodiversidade existente naquela região, beleza? Que também são abertos para visitações e para fins de atividades educacionais. E a outra categoria são unidades de uso sustentável, né? Que seriam as unidades de uso sustentável. Não vou agregar tanta informação para vocês porque é autoexplicativo. São unidades voltadas para o uso dos recursos de forma sustentável, né? Então você vai ter aí as áreas de proteção ambiental, né? Vamos ter também as áreas de interesse ecológico. Essas áreas de proteção ambiental, elas vão ter órgãos que vão regulamentar como serão feitas essas ocupações dessas áreas para a exploração desses recursos, né? São áreas protegidas, então não pode simplesmente uma empresa chegar lá e fazer tudo do jeito que ela acha que tem que ser feito, né? Precisa existir uma regulamentação de como isso vai ser feito. E você também vai ter, nessas áreas de interesse ecológico, a manutenção dos ecossistemas que são mais raros, né? Então essas áreas elas são um pouco mais restritas, mais fechadas. A gente vai ter as florestas, né, que também vai ter órgãos para regulamentar a exploração de forma que ela seja sustentável. E os corredores ecológicos. Esses corredores ecológicos são, vamos dizer, áreas que ligam, né? São regiões que ligam uma área a outra, né? Como por exemplo a rede de transporte, né? Você vai usar uma rede de transporte para ligar uma área de preservação a outra área de preservação. Então essa área, essa faixa, né? Ela vai ser denominada como corredores ecológicos. Beleza, galera? Então, até que essa aula rendeu mais do que eu imaginava. Encerramos aqui o nosso conteúdo do edital de geografia. Agora a gente ainda tem mais umas 3 aulas, né? A gente vai ter uma delas já na próxima quinta-feira. E a partir de agora a gente vai fazer revisões, né? Revisões bem sucintas do que a gente já viu até aqui. A gente já fez uma primeira revisão algumas aulas atrás. A gente vai pegar dali para frente para fazer essas revisões. E uma coisa que eu já vou adiantar a vocês: as últimas 2 aulas, tanto de história quanto de geografia, que nós formos ter antes da prova de vocês, eu pretendo aplicar para vocês um simulado, né? Que aliás eu já estou elaborando. Eu não vou pegar nenhuma questão de prova anterior, não vou pegar questões de internet. Eu mesmo vou elaborar esse simulado, né? Lógico, vou fazer as minhas questões com o mesmo padrão da ESA, né? Tenho familiaridade de sobra com a ESA para isso. Então vou fazer esse simulado para vocês. Ainda não sei ao certo quantas questões vão ter, né? Depende da minha criatividade, da minha disposição até lá. Mas vão ter uma bateria de questões aí para vocês poderem chegar com toda a munição possível para a prova da ESA. Beleza, galera? Então, tem as atividades aí, as questões que eu mandei para vocês. Daqui a pouco a gente volta para a correção. Safo? Valeu!